Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, estamos aqui congregados para proclamar a palavra ao redor de nossa mãe, abrindo nossos corações para essa escuta. Hoje, efetivamente, se encerra o Sínodo dos Bispos para a Amazônia, ao redor do amado Papa Francisco. Caminhos com altos e baixos, com desafios postos, mas com esperança esperamos os resultados com a exortação apostólica depois do Sínodo, fruto daquilo que será discernimento e escolha do Papa Francisco. Oramos dando graças a Deus e pedindo bênçãos copiosas para todos os que trabalharam, colaboraram, oraram, fazendo esta experiência bonita de comunhão entre muitos desafios. Por isso vamos acolher a palavra de Deus para que, interpelados, nós possamos crescer na consciência missionária e o nosso trabalho com grande ardor possa levar o nosso mundo na direção do amor de Deus. Preparando-nos para proclamar a palavra, tomo do início da homilia de um autor do século II o que ele nos diz. O Senhor, vendo-nos extraviados no caminho da morte, sabendo que fora dele não tínhamos esperança de salvação, compadeceu-se de nós e salvou-nos pela sua misericórdia. Por isso, acolhamos, alegra-te, estéril, que não tiveste filhos. Entoa cânticos de alegria, tu que não deste à luz, porque são mais numerosos os filhos da desamparada que os daquele que tem a mãe amparada. Ao dizer alegra-te, estéril, refere-se a nós, porque era estéril a nossa igreja, antes de receber os seus filhos. Ao dizer entoa cânticos de alegria, tu que não deste à luz, exorta-nos a elevar confiadamente as nossas preces a Deus, sem desfalecimento. E ao dizer, porque são mais numerosos os filhos da desamparada que os daquela que tem marido, quer significar que o nosso povo parecia abandonado e privado de Deus, mas agora, mediante a fé, nos tornamos mais numerosos do que aqueles que eram considerados os adoradores de Deus. Também se diz no outro lugar da Escritura, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Assim fala o Senhor para nos fazer, irmãos e irmãs, compreender a sua vontade de salvar os que andam perdidos. O que é verdadeiramente grande e admirável não é sustentar o que está firme, mas o que ameaça a ruína. Foi o que fez Jesus Cristo, quis salvar o que andava perdido e de fato salvou a muitos quando nos veio chamar a nós que estávamos em risco de nos perdermos. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der fruto, então tu a cortarás. Amado e amada de Deus, acolhamos esta interpelação. Se não vos converterdes, precisamos compreender que todos nós não podemos nos satisfazer com a condição em que vivemos. Precisamos ter em nós o dispositivo da graça de Deus que nos faça buscar o que é preciso mudar em nós. E há muito a mudar. Por isso, muitas vezes, pensando que nada há para mudar em nós, é que nós nos colocamos na contramão, nos tornamos pedra de tropeço. Precisamos, portanto,
Não olhar os outros como aqueles que precisam ser mudados. A mudança precisa ser experimentada em mim, em você, em cada um de nós. Por isso, quando vieram ali falar com Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado e misturado seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam, Jesus lhes respondeu que é uma interpelação para todos nós. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E lembra os 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Muitos podem pensar, sofreram assim porque são culpados e se achar liberado. O Senhor diz, não, se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Por isso o Senhor conta a parábola da figueira plantada na sua vinha por um dono daquela vinha. O dono foi procurar figos, não encontrou. Depois de 3 anos mandou cortar. Foi quando então o vinhateiro intervém e diz que era possível talvez deixar por mais um ano, ao dizer, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta e colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto, se não der, então a cortarás. Para dizer a cada um de nós, se não dermos frutos, pereceremos. Por isso o Papa Francisco nos lembra neste mês missionário extraordinário. Esta vida é-nos comunicada no batismo que nos dá a fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, regenera a imagem e semelhança de Deus e insere no corpo de Cristo, que é a igreja, para darmos fruto. Neste sentido, o batismo é verdadeiramente necessário para a salvação, pois garante-nos que somos filhos e filhas sempre e em toda parte. Jamais seremos órfãos, estrangeiros ou escravos na casa do Pai. Por isso mesmo, filhos do dono da figueira, do dono da vinha, os operários dele, sejamos capazes de dar frutos e frutos que permaneçam. Supliquemos esta graça para que a nossa igreja conte comigo, com você, missionários e missionárias no coração do nosso mundo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida, proteja sua casa, sustente sua família, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente